Podcast Ofício das Leituras, Ciclo Bienal Ímpar. Sábado depois das cinzas. Rasgai o coração e não as vestes. Da Constituição Apostólica Paenite Mini do Papa Paulo VI. A Igreja, no período do concílio, examinou com maior atenção as suas relações não só com os irmãos separados, mas também com as religiões não cristãs. Observou com alegria como, quase por toda parte e em todos os tempos, a penitência desempenha um papel de primeiro plano, estando intimamente unida quer com o íntimo senso religioso que permeia a vida dos povos mais antigos, quer com as expressões elaboradas das grandes religiões ligadas ao processo da cultura. No Antigo Testamento, sempre com maior riqueza, se revela o senso religioso da penitência. Mesmo se, mais frequentemente, o homem a ela recorra para aplacar a ira divina, ou por ocasião de graves calamidades, ou na iminência de perigos particulares, ou de qualquer forma com o intuito de obter benefícios do Senhor. Todavia, podemos verificar que a obra penitencial externa é acompanhada de uma atitude interior de conversão, isto é, de condenação e de desprendimento do pecado, e de tensão para Deus. As pessoas se privam de comida e dos seus bens. O jejum é geralmente acompanhado não só pela oração, como também pela esmola. Mesmo depois que o pecado foi perdoado, mesmo independentemente do pedido de graças, jejua-se e usa-se o cilício para afligir a própria alma, conforme Levítico 16:31. Para se humilhar na presença do próprio Deus, conforme Daniel 10, verso 12, e para voltar a face para o Senhor Deus, conforme Daniel 9, verso 3. Para se dispor para a oração, para compreender mais intimamente as coisas divinas e para se preparar para o encontro com Deus. Portanto, já no Antigo Testamento, a penitência é um ato religioso, pessoal, que tem como termo o amor e o abandono ao Senhor. Jejuar para Deus e não para si mesmo. Assim, deve ela ficar também sendo nos diversos ritos penitenciais sancionados pela lei. Quando isso não se realiza, o Senhor lamenta-se com seu povo. Hoje não jejuastes de modo a fazerdes ouvir a vossa voz no alto, conforme Isaías 58, verso 4. E em Joel 2, verso 13 diz: Rasgai o coração e não as vestes, voltai para o Senhor vosso Deus. Não falta no Antigo Testamento o aspecto social da penitência. Com efeito, as liturgias penitenciais da Antiga Aliança não são somente uma tomada de consciência coletiva do pecado, mas constituem também uma realidade
a condição de pertença ao povo de Deus. Além disso, podemos verificar que, mesmo antes de Cristo, a penitência é apresentada como meio e sinal de perfeição e de santidade. Judite, Daniel, a profetisa Ana e tantas outras almas eleitas, noite e dia serviam a Deus com jejuns e orações, na alegria e no júbilo. Achamos, enfim, nos justos do Antigo Testamento que quem se ofereça para, com a própria penitência pessoal, satisfazer os pecados da comunidade. Assim o fez Moisés nos 40 dias em que jejuou para aplacar o Senhor pelas culpas do povo infiel. Assim se nos apresenta, sobretudo, a figura do servo do Senhor, o qual tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre o qual o Senhor fez recair o pecado de todos nós. Conforme Isaías 53, verso 4 e 6. Tudo isso, porém, era mera sombra das coisas futuras. A penitência, exigência da vida interior e confirmada pela experiência religiosa da humanidade e objeto de um preceito particular da revelação divina, assume em Cristo e na Igreja dimensões novas, infinitamente mais vastas e mais profundas.